então, na aula de hoje, um caso especial de proporcionalidade direta, que seriam os casos de dependência linear. Então, eu tenho aqui para demonstrar isso uma tabelinha que envolve uma corrida de táxi, os quilômetros rodados versus a tarifa da viagem. No caso da corrida de táxi, eu vou ter uma coisinha um pouco diferente, que a gente sabe que o táxi tem a tal da bandeirada, não é verdade? Então, eu vou pagar um valor inicial, fixo, que é a bandeirada, vai ser de R$ 4,00, e eu vou pagar mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. Então, veja aqui que eu relacionei uma equaçãozinha aqui embaixo. No início, eu vou ter que pagar o valor da bandeirada. Depois, ao rodar 2 quilômetros, eu vou ter que pagar a bandeirada. Mas cada quilômetro custa R$ 2,00. Eu rodei 2 quilômetros, então 2 vezes 2. Eu vou ter um total, então, de R$ 8,00 de tarifa. Se eu percorrer, então, 4 quilômetros com táxi, eu vou ter que pagar os R$ 4,00 da bandeirada, mais 4 vezes o valor de cada quilometragem. Nesse caso, eu vou ter que pagar, ao final da corrida, R$ 12,00. E assim por diante, 10 quilômetros, a mesma coisa, R$ 4,00 da bandeirada, mais a quilometragem multiplicada pelo valor. Então, qual é a diferença nesse caso? Perceba que os quilômetros rodados, eles não são proporcionais à tarifa total. Eles poderiam ser proporcionais à tarifa sem a bandeirada. Por exemplo, se eu tivesse aqui a tarifa sem a bandeirada, eu pagaria apenas por quilômetro rodado, 2 vezes 2 daria 4. Então, por exemplo, se eu pulasse lá para o 10 aqui, ó, sem a bandeirada, 2 vezes 10, eu pagaria R$ 20,00. Multiplicando 2 por 5 não dá 10. Então, aqui sem a bandeirada eu pagaria R$ 4,00. Já que eu multipliquei o 2 por 5, eu vou ter que multiplicar o 4 por 5 também, e daria os R$ 20,00 aqui, que eu teria sem a bandeirada. Então, claro, os quilômetros rodados são diretamente proporcionais ao valor da tarifa sem a bandeirada. Mas e agora, como fica o caso da dependência linear? Bom, eu vou trazer um gráfico que eu fiz aqui. Então, aqui eu vou ter um gráfico onde o segmento de reta não vai partir da origem, ele já vai partir do valor fixo, que é o da bandeirada. Então, eu tenho duas formas de interpretar isso aqui. Eu posso seguir o conceito que eu falei sobre a relação proporcional entre os quilômetros rodados e o valor sem a tarifa. Então, eu vou ter que a tarifa menos a bandeirada vai ser igual a 2, porque 2 é o preço do quilômetro rodado, né, vezes a quantidade de quilômetros que eu rodar. Então, eu vou ter uma equação T menos 4 igual a 2 vezes Q. Dando uma olhadinha no gráfico, você pode perceber que para cada uma variação que eu tenho na quilometragem rodada, eu vou ter duas variações na tarifa. E eu posso representar a relação entre a tarifa total e a quilometragem através da equação T, que é a tarifa, que vai ser igual a R$ 2,00 multiplicados pelo quilômetro rodado mais a bandeirada, que é igual a 4. Então, a tarifa com a bandeirada vai variar linearmente com a quantidade de quilômetros rodados. Você pode perceber no gráfico que para cada uma variação no eixo horizontal eu vou ter duas no eixo vertical, e vai ser sempre assim ao longo do gráfico. Portanto, eu tenho uma proporcionalidade entre as duas grandezas, porém, esse caso específico vai ser chamado de dependência linear. E essa aula encerra, então, o nosso estudo sobre proporcionalidade, sobre relações entre grandezas. Eu ainda vou trazer, provavelmente, alguns exercícios de vestibular,
Porém, após os exercícios, a gente já vai entrar para aquela parte do estudo da mecânica, cinemática, a gente vai trabalhar aqueles conceitos de movimento. Quem tem um pouquinho de dificuldade, não se preocupe, que vai ser bem tranquilo. Então, não deixem de colocar suas dúvidas aí embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.